Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tive um tempo ausente por conta de uns probleminhas de saúde, mas estamos de volta com mais história para contar. Pois bem, essa de hoje, quem me contou foi minha mãe. Diz que aconteceu há muito tempo atrás, quando ela era mocinha nova ainda, lá no Piauí, interior do Piauí. Diz que ela tinha uma amiga chamada Rosa. Era uma mocinha bem simples, do sertão, agricultora e tal. E elas ficaram amigas num curso de costura, tal, estavam sempre conversando, com as outras tudo lá. Encontrar nos nove não era aquela coisa, né, de moça de interior daquele tempo. Pois bem, pois um tempo Rosa se recolheu que não falava com mais ninguém. Não interagia mais com as amigas, não queria saber de conversa, não ia mais pro curso. Isso tudo, porque diz ela que estava noiva. Agora vejam vocês. Era um cabo que ninguém sabia quem era. Tinha chegado na cidade numa madrugada e quem viu ele passando diz que esse homem chegou, bateu na porta dela pedindo arranjo para passar a noite. Aí o velho pai dela foi abrir a porta e estranhou aquele forasteiro. Disse que o caba era assim, tipo com os pés cheios de espinho, com a roupa toda rasgada e tão suado, tão descabelado. E não vinha com bagagem, não vinha com nada. Não explicou de onde vinha, nem para onde ia. E ninguém também perguntou. Mas também, sabe como é gente de interior, né? Muito simples, ninguém se mete na vida dos outros. Com muito respeito, ali deram arranjo, tal, botaram uma rede na alpendre para ele dormir. Tudo bem. Quando amanheceu, o homem se levantou, tomou café da manhã com o povo aquela gentileza toda com ele. E chamaram Rosa para tratar e tirar os espinhos do pé dele. Faziam os curativos todo lá, botaram uns mastruz pisados. Cuidaram com o remédio do mato mesmo, né? Que é que o povo tinha acesso na época. E assim, haja esse rapaz puxar assunto. E Rosa, que tinha interesse em se casar, começou a se engraçar dele. Ora, passou uma semana depois que esse homem foi embora. Pai ele voltou. Vinha todo bem pronto, com uma ruma de coisa. Uma ruma de presente para todo mundo. Era tecido, era panela, era balde. Era coisa que só se via na cidade. E o povo sem entender, este homem se ocupa de quê? Quem é essa criatura? Que só aparece aqui de vez em quando. E Rosa tratou de se afastar de todo mundo. E o povo pensando, rapaz, ficou besta só porque ficou noiva de um forasteiro, de um caba de fora, sabe nem quem é o que anda fazendo. Se bobear até ladrão. Some. Do nada esse homem chega com essa ruma de badulaca aí, pra agradar todo mundo. Deixa que na noite que ele chegou lá, todo embrenhado, rasgado dos matos, tinha tido um moído grande para uma fazenda lá perto. Diz que o homem tinha muita criação de gado, essas coisas, e diz que, seja lá o que tenha passado por lá, menino salseiro foi grande. Era vaca partida no meio, era tripa espalhada, disse que era uma coisa assim de fazer pena. O sangueiro por onde se olhava, era a coisa mais horrível do mundo. Os bichinhos tinham sido maltratados por o que tinha passado e aquilo não era obra de gente, não. Era obra de algum tipo de bicho, que era um bicho de unha grande, que tinha rasgado os coros do bicho assim como quem rasga um papel. E o mistério estava no ar e ninguém sabia o que era. E esse caba todo fim de semana aparecia. Ora, quando era de sexta para sábado, sábado assim na madrugada ele aparecia. Toda vez vinha desgrenhado. Da primeira vez, ele até veio ajeitadinho, veio com as coisas, trazendo os agrados e tal. Mas daí pra frente, só chegava de madrugada, todo rasgado, todo lanhado, assaranhado e cheio de espinho pelo corpo. E toda sexta-feira acontecia uma chacina de bicho em alguma fazenda por perto. Pois assim o tempo foi passando e essa conversa foi ganhando corpo, foi se espalhando, porque cidade pequena, né? Depressa o povo fica sabendo de tudo e chegaram a ver o vulto de um lobisomem. Quem viu, jurava que era assim um tipo de um cachorrão preto, bem grandão, que andava correndo feito um louco, mas era grande demais para ser um cachorro, era quase o tamanho do jumento. Assim disseram o povo, né? Se é exagero, é lá para as costas deles. Menina, o povo andava assombrado. Disse que os olhos do bicho armaria. Era duas pedras de fogo. De noite, de longe, se avistava. E o vulto e a caatinga. Diz que fedia assim como se fosse um cachorro velho que tivesse rolado muito em carniça. E Rosa, que não falava com mais ninguém, algum segredo devia ter ou devia estar sabendo de alguma coisa. Mas também, como ela não falava com o povo, nem o povo ia lá falar com ela. A minha mãe era uma que dizia, não, minha filha, tá com seus orgulhos, besta pro meu lado, eu também não faço empenho. Pronto. Sei que o tempo foi passando e chegou a notícia de que o cabo tinha marcado casamento com ela. Ora, meu amigo, na matrizinha da igreja, chegaram para se casar mesmo numa sexta-feira, tá vendo? Disse que não teve muito preparativo não, porque gente pobre não tem muito o que arranjar, né?
Fizeram lá um vestidinho pra ela, que a mãe dela era costureira e ela mesma já tinha aprendido uma ruma de coisa, e ficaram esperando esse noivo. Ora, meu amigo, porra, ela esperou muito, esperou no altar, esperou em todo canto e nem o azul desse caboclo. Diz que quando virou a madrugada, que tarde de manhã, a pobre ainda chorando sozinha na varanda, lá e vem o homem, no mesmo estado, todo desgrenhado, mas dessa vez vinha com um corte grande na mão. E não soube explicar pro povo que corte tinha sido esse. Mas, por outro lado, um caba lá, que criava umas cabrinhas, criava umas coisinhas, tinha as criaçãozinhas dele, já andava meio cioso desse negócio desse lobisomem aparecendo. Ele que era meio discreto dessas coisas, pensava, rapaz, das duas uma. Ou é uma história muito doida de ser verdade, ou então estão enganando. É um caba ladrão que anda espalhando mentira para assustar o povo. Pelo sim, pelo não. Eu vou esperar ela no facão. Ora, meu amigo, quando anoiteceu, o caba ficou por ali, escondido. As cabras lá no cantinho delas, com um pouco começaram a se agitar. Diz que ia para um lado e ia para o outro, e aquela agonia, e ele olhava, não via nada. Um pouco assim de longe, viu só uns matinhos se mexendo. Do outro lado da estrada. Quando ele não piscou, o bicho chegou. O bicho apareceu do outro lado da rua, ele só viu foi o lampejo dos olhos atravessando a rua. Diz que teve aquele sobrou, se arrupiou todinho. Benzeu-se, disse em nome de Jesus que o bicho existe mesmo. Se espantou, o bicho estava dentro do chiqueiro e começou a rasgar as cabras dele. Diz que pulou em cima da pobre da cabra. Menina trincou os dentes no pescoço da miserável. Diz que rasgando, sarrabuiando a cabra de todo jeito e os bichos assustados, assombrados e aquele salseiro. E ele lá, escondido, escondido, que não conseguia nem se mexer, se tremendo. Já apavorado. Com pouco. Ora, o bicho olhou de lá e viu ele. Foi só um pulo por cima do cercado. Quando ele se espantou, o bicho já estava em cima. Não tendo mais o que fazer, coitado. Diz que na hora do medo grande, né? A pessoa tem aquele reflexo que sabe Deus de onde vem. Mas ele teve esse reflexo. Só foi fechar os olhos, passou o facão para cima. Diz que foi mesmo na pata do bicho. Ouviu um uivo e a carreira. Quando ele abriu os olhos, depois da tremedeira toda, soltava a caatinga do bicho e o rastro de sangue. Quando foi de manhã, ele, muito cismado, contando a história e ninguém acreditava, o que é que ele fez? Ele foi seguindo os rastros de sangue que dava até a mata, do mesmo canto que ele tinha saído. Aí mata dentro, foi se perdendo na trilha. Mas aqui e acolá ainda tinha uma besteirinha, uma coisinha, um resíduozinho. E ele foi seguindo. Saiu do outro lado, dava para umas casinhas muito simples. Ora, meu amigo, não demorou muito não. Tinha uma mancha bem grande assim na cerca, como se fosse cambaleando e estivesse se apoiado ali por um instante. Diga, da cerca da casa de quem? Pôr de Rosa, na casa dela mesmo. O sujeito muito inocente, crendo que ajudava, foi bater na porta dela e dizer: Comadre, dizendo a mãe dela, Comadre, você não sabe o risco grande que vocês passaram essa noite. A mulher, o que foi? Vocês não viram nada de esquisito aqui por fora, não? Disse, não, passou nada aqui, não. Pois passou, minha comadre, o lobisomem que tá solto pela cidade. Ele passou aqui e se escorou em sua cerca. Tá ali ainda, a mancha do sangue dele. Eu mesmo cortei, quase que eu torava a pata dele. A mulher disse, rapaz, eu tenho pra mim que não passou, não. Porque Rosa passou a noite todinha nesse alpendre, que ela tava triste, coitada, bem capiongazinha, porque o noivo acabou dando bolo e não apareceu. Agora o bem cedo é que ele foi chegar, porque aconteceu um acidente na estrada e ele só pôde chegar agora de manhã. Tá ferido, coitado, tá tão ferido. E nisso, o homem espichou o olho por dentro da sala, que a porta tava assim meio que aberta. A hora, digo que ele viu, tava o caboclo dentro de uma rede, todo lanhado, rasgado, e a mãozona por acolá inchado, corte imenso que quase arrancava. Aí ele só fez somar 2 mais 2 e entendeu o que era, né? Menino disse que nessa hora deu-lhe um sobroço tão grande, aquele arrepio, o mesmo que ele tinha sentido na noite anterior, quando viu o bicho atacando as cabras. Quase como uma intuição, mesmo que não tivesse visto o corte na mão do homem, ele ia entender, só pela aquela sensação que foi idêntica de quando ele viu o bicho, e quase atacou ele. E ele ficou olhando para a mulher assim meio sem graça, primeiro porque ficou nervoso de ver o negócio, de descobrir quem era o tal do noivo. E segundo, porque ela já tinha contado tão triste que a moça tinha passado a noite chorando abandonada no altar. E ele ficou com ele, matutando, rapaz. É até uma maldade contar uma história dessa, justo agora que o caba voltou. Mas maldade maior é eu deixar ela se iludir sem saber com quem que ela tá casando. Aí só fez se despedir da velhinha, foi-se embora. Mas desde que quando ele tava na metade do caminho, ele pensou, rapaz, sabe de uma coisa?
Ainda tem outra questão. Estão me chamando de doido, de mentiroso, uma ruma de coisa. Só tem um jeito de eu provar que é verdade. E de toda forma, é uma benfeitoria para essa moça avisar antes dela se amarrar mais esse caboclo, que ela não sabe o que ela vai passar na vida. Assim, ele girou os calcanhares e voltou por cima do rastro. Foi lá, chamou a mulher e contou a história. Nisso, Rosa, que estava lá, tirando os espinhos do pé do homem, levando chá pro homem, escutou minha filha. Dava nisso. A mulher achou que era um mentiroso. Foi pra cima da casa dela com essas conversas, tal, não sei o quê. E remarcaram o casamento. E disse que independente de qualquer coisa, ela ia se casar com ele de qualquer maneira. Pois bem, que esse casamento foi remarcado pro outro dia no domingo. Pois minha mãe disse que foi, menina disse que foi assim o assunto da cidade. Era uma coisa assim do povo não acreditar. Como é que pode esse homem, o povo dizer que é lobisomem? Se um diz, a outra diz que não é, nunca se sabe. Mas o fato é que ainda estava longe de terminar a história. Teve esse tal do casamento. O cabra foi, pois na hora que ele estava para se casar com a miserável da Rosa, coitado, domingo de manhã, os cabas da polícia chegaram, cercaram a igreja, simplesmente entraram e algemaram ele perante todo mundo que estava no casamento. Por que prenderam? Diz que era um ladrão, diz que roubava gado. Tinha um monte de sumiço de gado nas costas dele. Mas, sobre a história de lobisomem, nunca houve confirmação. Assim sendo, prenderam este miserável e levaram para outra cidade. E Rosa, acreditem, ela esperou até o dia que este homem saiu da cadeia. Minha mãe disse que assim, cor de uns 3, 4 anos depois, ela continuava esperando, por até o dia que o caboclo chegou de novo na cidade. Do mesmo jeito como na primeira vez que ele tinha chegado, todo rasgado, com os pés cheios de espinho, suado, descabelado e cansado. Ela ajeitou-se mais ele, acredite, casou e foi-se embora da cidade. O que aconteceu com ela depois, nunca saberemos. O fato é que este homem, que tinha alcunha de estar sumindo com os gados do povo, ainda mais com esse depoimento desse outro, que viu, é muito possível que tenha sido um lobisomem mesmo. Por outro lado, também pode ser que um conjunto de coincidências pode ter levado o povo a achar isso. O homem disse que viu, pode ser que tenha visto mesmo. Ninguém vai dizer que ele estava mentindo. Mas se for mentira, que vá para os espinhaços dele. O fato é que este cabo foi preso e que tinha uma ruma de coisa apontando que ele fosse esse lobisomem. Rosa não deu a menor. Casou do mesmo jeito que era apaixonada assim pelo homem. Mas cá pra nós, eu fico pensando, se esse homem fosse lobisomem, como é que ele ia ficar 3 anos dentro de uma cadeia, minha gente, sem se transformar? Ou se o povo, sei lá, virar uma notícia assim, a nível nacional, de todo mundo ficar sabendo, quando ele virasse bicho lá dentro, o povo ia ficar quieto. Ou então ele ia destroçar a ruma de preso lá dentro. Não tem como. Então, se por um lado, talvez fosse por outro, eu não sei. Também ninguém sabe quanto tempo ele realmente ficou preso, né? Porque ele, pela forma que ele chegou, ao que tudo indica, vinha correndo pela mata. Então pode ser que ele tenha se soltado há muito mais tempo antes. E como era uma outra cidade, ele tenha vindo esse tempo todo pelejando, correndo, sabe-se lá como. Enfim, nem todos os mistérios da vida têm explicação, né? Agora, o que também não tem explicação é que você não se inscreva, não deixe like e não comente dizendo se você gostou, dando alguma ideia pra gente de alguma história, que tipo de assunto você gostaria de ouvir. Então, dá uma força aí pra gente. Vamos bater a meta de 2.000 inscritos. Tá tão pertinho, né? E custa tão pouco. Bom, gente, é um prazer reencontrar vocês por aqui. Um abraço e até a próxima.